Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de estudos. E para nós começarmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha nessa jornada terrena. Vamos agradecer a nossa Mãezinha Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, o nosso irmão, nosso Mestre Jesus, agradecendo pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a inteligência suprema, e agradecemos pelo dom da vida. E agora pedimos permissão a toda a equipe espiritual de Allan Kardec para adentrarmos aos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então, vamos continuar aqui os nossos estudos, onde estamos no livro segundo, capítulo 6, que fala da vida espírita. E agora estamos aqui num tema muito interessante, que nós estamos falando aqui, que são das escolhas, as escolhas que fazemos aqui. Então, nós paramos na 264. Você vai continuar para nós, né, Suzelei? Sim. Então, 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Resposta. Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações, para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem outros. Enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, veja, como que ele vai escolher? Do outro lado, né, na erradicação, ele vai escolher de acordo com a sua natureza. Então, por exemplo, se ele foi na encarnação anterior muito rico, ele poderá vir bem pobre, pode escolher a miséria para tentar ver até onde ele consegue, né? Então, ele vai escolher provas bem próximas o que ele passou na encarnação passada. Então, por exemplo, ele vai escolher provas onde ele possa também evoluir mais rapidamente e provas que as tentações são maiores para ele poder evoluir. Por exemplo, se ele escolhe ser um político, um policial brasileiro, por exemplo, que ele vai ser tentado o tempo todo a corrupção, né, que existe aqui. Então, esse policial, até que ponto ele vai aguentar não se corromper, se ele era um corrupto na reencarnação passada, né? Até que ponto esse político vai visar o bem do povo. Então, se ele escolhe vir no mundo de muita riqueza,
né? Onde os prazeres carnais, por exemplo, são muito mais fáceis. Até que ponto ele vai suportar? Então, como ele vai passar, né? Então, ele vai escolher provas difíceis para ele, para ver se ele consegue passar pela prova, né? Ver se ele vai fazer a sua reforma íntima para poder suportar essas provas, né? E vai, porque do outro lado ele vai ver que as dificuldades aqui são passageiras, né? E o que é isso perante a toda uma eternidade que ele vai ter? Então, foi isso que eu entendi dessa questão. É isso mesmo, Suzelen. Essa questão é bem interessante porque Kardec pergunta, né, o que que orienta o espírito na escolha das provas, né? Então, os espíritos respondem que eles vão escolher aquilo que vai servir de expiação. Mas para o espírito saber aquilo que vai servir de expiação, oi, Sueli, estamos te vendo agora. Tudo bom? Bem-vinda. Só não estamos te ouvindo. Seu microfone está fechado. Desculpa, pronto. Agora Isso sim. mesmo. Legal. Tá bom, bota. Isso. Então, as escolhas que os espíritos eles vão fazer das suas provações também vai depender muito do grau de consciência que o espírito tem. Porque para ele saber aquilo que vai servir de expiação, ele vai ter que ter um certo grau ali de consciência para analisar o tipo de falha, o tipo de equívocos que ele teve nessa última encarnação, que ele cometeu aqui na Terra. E vai depender muito das experiências, né? Porque ele vai se testando, vai se provando, para ver se consegue ser cada vez melhor. Interessante que a espiritualidade aqui, eles respondem, né? Ó, uns podem impor uma vida de misérias e provações para tentar suportá-las com coragem. Então, isso, quando eu comecei a estudar isso e ter um pouco mais de noção desse entendimento, esse ensinamento que a espiritualidade nos traz, hoje eu já consigo olhar quem está ali numa situação de miséria, de pobreza, não olhar com aquele ar de, ai, coitado, né? Ai, que dó, ai, que pena. Hoje, mesmo se eu passo lá distante, eu estou vendo, eu acolho aquilo dentro de mim e digo que você tenha fé e coragem. Porque hoje a gente sabe por que que a gente está nessa situação, né? A mesma coisa quando eu vejo uma pessoa, até converso com o Gé. Hoje eu tenho outros olhos para quando eu vejo pessoas com deficiências, seja físicas ou mentais. Então eu não fico com aquele, ai, que dó, ai, que pena. Não, não fico mais. Porque quando a gente faz isso, a gente tira a força, né? Então, eu lá no meu íntimo eu falo, siga em frente, siga com coragem, porque nós sabemos que é diante das nossas mazelas que fazemos as nossas escolhas. Ou também, a gente já viu, cada caso é um caso, gente. Isso é o que a gente estuda aqui, mas nada é tabelado e gabaritado na vida do espírito. Às vezes pode ser pelas mazelas que cometeu, mas também pode vir por missão, pode vir para ajudar alguém da família, porque a pessoa naquela situação vai auxiliar o outro a aprender a amar. Olha que interessante. Então, aqui a gente vai colhendo estudos, mas a gente tem que fazer um apanhado e não ter gabarito. Ah, aquele tá assim é por causa disso, aquele tá assado é por causa disso aqui. Não tem, né? E interessante também que eles colocam aqui, ó, outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas.
pelo abuso e mau emprego se lhes pode dar, e pelas más paixões. Foi ontem já que a gente estava comentando. A gente estava Foi ontem. fazendo um estudo do Evangelho. Não, nós estávamos fazendo, né, o Evangelho no Lar, e a gente estava comentando. E quando é rico e tem boa saúde, é mais perigoso ainda. Sim. É mais perigoso cair nas tentações, nas paixões, que é o que ele fala aqui. Então, é um cuidado muito especial. Por isso que a espiritualidade o tempo todo nos oferta essa reflexão de olhar para nós, de nos melhorarmos. E por que estamos em situações no qual às vezes a gente não entende? Tudo isso aqui está sendo explicado, né? Por isso que a gente fala, o livro dos Espíritos é o livro base para nós. Você fala, E não é ter o dó, né? Não é ter o dó. Compaixão é diferente. É sim, bem isso diferente. mesmo. A compaixão dá força. Isso. Também acho. Acho que tem tudo a ver também com as memórias marcantes que a gente tem numa passagem, que quando a gente faz o nosso autodesenvolvimento, a gente tenhamos o discernimento, né, de querer passar novamente ou não. Seja passar por puro prazer ou passar por preciso passar de novo, né? Para ter certeza que eu consegui, né? Passar com louvor. É Uhum. isso. Senão- Pode seguir, Suzeli. Então, a 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Olha a pergunta, né? Resposta: há por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que as satisfações das paixões brutais têm para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhe parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmo o meio de resgatá-la em provas proveitosas. Então, você vê que até aí tem o livre-arbítrio da pessoa, ela pode escolher sim, ó, principalmente as pessoas bem menos evoluídas, né? Escolher provas que vão dar prazeres materiais, que vão passar pelos mesmos vícios, né? Materiais. E Deus vai deixar que isso aconteça. E vai deixar quanto tempo for necessário, até que essa pessoa, esse espírito, entenda que ele vai ter que fazer a reforma íntima, até que ele mesmo queira mudar, até que que aconteça alguma coisa em que ele perceba o quanto de tempo ele está perdendo, embora não exista tempo, né? Que somos eternos. Então, Deus vai permitir isso até que ele comece a entender que ele está errado, né? Que ele tem que começar a fazer sua reforma íntima e urgente. Então, ele mesmo vai começar a pedir provas em que ele possa evoluir espiritualmente. Então, até você vê que Deus
ele respeita sempre o livre-arbítrio das pessoas, mesmo nessas escolhas. É claro que se ele ficar eternamente assim, vamos dizer, um período que Deus ache muito longo, ele vai vir, né, de uma maneira diferente, por imposição mesmo, mas até então, Deus vai dar todo esse período para ele conseguir entender que ele vai ter que começar a fazer sua reforma íntima para melhorar, né? Essa pergunta de Kardec, ela Mas, foi assim bem interessante, né? Quando eu li, eu falei assim, não, deixa eu ler de novo isso aqui, porque entre ele quer aspas, é saber, uma mala, né? Entre aspas, né? uma mala do espírito. Porque ele fala, né? Ah, ok, tá bom. Tem muitos aí que fazem a escolha das suas provas para se testar, para se trabalhar. Sim, Mas e aqueles? Tem aqueles sim, espíritos, né? Porque ele já sabe que, né, nós somos ainda bem imperfeitos. Mas tem sim. aqueles que vão lá naquele meio, né, virtuoso, meio tortuoso, porque querem, por simpatia, porque está aí tendendo com as suas escolhas, com seus gostos materiais, e a espiritualidade responde que tem sim. Aqueles que escolhem, porque ainda estão com a tendência muito grande nos seus vícios, nas suas paixões. Mas a espiritualidade responde, mas que são aqueles que ainda o senso moral É ainda pequeno. é inferior, mas que mesmo assim, cedo ou tarde, todas vão despertar. Então tem sim, mas uma hora desperta, que nem você falou, uma hora o espírito vai despertar. Pode falar, Jé. Eu entendo também que os gostos, os desejos de um espírito encarnado é diferente do espírito desencarnado. Acho que essa questão de vícios, de vantagens, acho que é muito mais realista no mundo corpóreo. Acho que quando nós estamos desencarnados, né, a nossa orientação é um pouco menos, né, materialista, né? Então, assim, aqui a gente pode falar, então, quando for fazer meu plano, vou querer fazer uma coisa mais leve e tal, tendenciar, né? Mas eu acho que quando a gente está lá no espírito está desencarnado, o foco é outro, o foco É, é evoluir. isso mesmo. Então, assim, por mais que, de repente, viu também no estudo anterior, né, os departamentos de reencarnação que existem, que nos auxiliam, né, na elaboração do nosso plano. Por mais que haja algum, como ele fala aqui, né, um espírito de baixa senso moral, né, Senso moral. senso moral que queira, falou, eu quero, né, aquela vidinha tranquila, tal, eles não deixam, né? Mas caso aconteça de passar, Livre-arbítrio. é livre-arbítrio e aquilo vai se tornar um sofrimento tão grande para ele que vai parecer um castigo eterno, que vai ficar sempre voltando, ah, eu vou ser eu vou reencarnar aquele cara bom vivante, vou ficar só de boa, olhando para o céu, tranquilo. Poxa, mas talvez na vida material isso possa ser uma benesse, mas para o mundo espiritual isso é um malefício Quando chega gigante. lá, vê que não evoluiu. Não evoluiu nada. Aí você vê, assim, não sei se há essa comparação, mas as pessoas próximas a você indo embora, né, evoluindo, e você, poxa, de novo vou voltar para aquela vidinha de eu ficar sentado o dia todo naquele lugar, olhando para o céu, não vou estudar, não vou trabalhar, né? Então, assim, eu acho que se perpetuasse isso, né? Se o espírito fizesse sempre o plano de voltar, né, de uma forma mais tranquila, né, com menos trabalho, menos obrigações, isso para ele é um castigo eterno.
Toda vez voltar aqui, vivenciar isso de novo, vivenciar de novo, e os outros espíritos que são mais, que foram, né, mais próximos de você, seguindo a evolução, e você, caramba, de novo eu tô aqui. Por isso que o espírito, quanto mais ele tiver consciência da vivência dele, das experiências que ele teve aqui, ele vai fazer melhor as suas escolhas e sempre tentar aproveitar mais. Por isso que a nossa reflexão com tudo isso é a gente trazer isso para nós mesmos. E eu estou aproveitando a minha reencarnação? Você está aproveitando a sua reencarnação, James? Comigo você está, né? Mas é a reflexão que a gente tem que fazer, né? Eu estou aproveitando? O que eu estou fazendo para comigo, para eu evoluir? Porque diante disso não dá mais para a gente ficar inerte a esses conhecimentos, não. Não é? O E Gerson, esses... eu gosto muito de charge, né? Ele me lembrou uma charge do recém-nascido, né? Que ele acaba de nascer e fala: caramba, hospital público, pobre de novo, ainda no Brasil, e a pé da vida. Não sei se vocês já viram essa charge. Ele está muito, muito bravo. Aham. Pobre de novo, Pois é, hospital público do Brasil. pois é. Tá vendo? De repente ele fez aquele plano, pô, quero voltar num país tropical, abençoado por Deus, que não tenha furacão, não tenha guerra, não tenha nada, então vai pro Brasil de novo. E aqueles que pensam, eu vou tolerar viver bem com essa pessoa para na próxima encarnação estar livre. Será? Será? Não. Então vamos seguir? Pai. Porque disso que a gente está falando aqui, na 266 a gente vai ter comentário sobre isso. A 266, Kardec pergunta: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Kardec está ali. E os espíritos respondem: para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. Então, Kardec até ele colocou aqui um comentário extenso que nós vamos ler. Mas, aqui, enquanto estamos encarnados, a nossa tendência, que é o que a gente estava conversando aqui, a tendência é a gente escolher, né, a beleza, a riqueza, o bem-estar, felicidade, saúde, né? A gente estando encarnado, quem vai pensar em sofrimento? Quem vai pensar em estar na miséria? Né? Fala sério, quem vai? Difícil, né? Falar assim, na outra encarnação eu quero ser bem pobre, bem miserável, né? Difícil isso, né? Então, quando a gente desencarna, a nossa visão ela vai mudar, porque nós vamos perceber onde falhamos, né? Nessa existência que a gente está aqui. Então, a gente vai ter uma outra consciência. E, por vezes, também não só da última existência, mas de outras existências ainda. A gente não sabe, não é tabelado, como a gente comentou aqui. Então, nós vamos lembrar também que aí a vontade, vem a vontade também do espírito fazer melhor, que tem a ver com o livre-arbítrio, do querer fazer melhor. E para se fazer melhor, o que ele vai precisar fazer? Aí o espírito vai lembrar. Para eu tentar fazer melhor, não dá para eu ficar só na riqueza, na felicidade, na boa vida. Eu vou ter que escolher alguma coisa que eu vá precisar ser dolorida ali um pouquinho. Então, ele vai tendo essa consciência. Então, ele vai ver que vai ter essa necessidade e de escolher, sim, algumas dificuldades para poder vencer. Porque senão vai ficar naquilo que o Gerson falou. Vai ficar reencarnando sem evolução, né? E aí, Kardec, ele vem com o seu comentário. Ele diz: o homem submetido na terra à influência das ideias carnais
só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com outros prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Porque lá ele tem consciência que o sofrimento aqui é passageiro. Por que que a gente sempre tanto repete? Gente, tudo passa. O que estamos vivendo aqui, o sofrimento, vai passar. A felicidade também vai passar. Tudo passa. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente que escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Olha a comparação que ele faz, né? É como se fosse aquele doente que quer aquele remédio mais amargo, aquele pior remédio, porque vai falar assim, esse ruim, mas é bom porque vai me curar. É a mesma coisa. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, é o que a gente estava falando. A nossa visão aqui de encarnado é diferente quando você está lá no plano espiritual, porque o espírito ele vai ter uma visão bem ampla. E esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugídios do mundo. Depois de cada existência vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo a eles, mesmo aqueles que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivos para nos admirarmos que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê. E é para atingi-la que procura melhorar-se. Gente, aqui, lendo isso, um grande exemplo que a gente tem, não precisa ir muito longe, Jesus. Jesus encarnado aqui, ele teve uma vida só de flores? Não. E Jesus, ele carregou uma cruz bem pesada na sua passagem. Então, aqui, ó, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras. Então, aqui a gente vê. Por isso que a gente sempre tem que lembrar, nós estamos num planeta de provas e expiações. E aí, seguindo, não vemos, aí o Kardec ele vai dar exemplos aqui. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? Aqui ele fala, né? Ter uma meta. A gente não coloca uma meta e vai trabalhar para isso, para atingir? É a mesma coisa. Aí ele continua: o militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua própria fortuna,
Não se submetem às provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se a vencerem? Que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Que ele fala, né? Nada é sem esforço. Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Olha aqui, mais um esforço. Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela, encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. Então, aqui ele diz, né, tudo que acontece aqui na Terra é uma pequena fração aí do mundo espiritual. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe é para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz. Não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Olha essa comparação aqui que Kardec coloca para nós, né? Que ainda somos aqui como crianças, escolhendo, né? E criança gulosa ainda, que só vê aquilo que a gente quer, né? Então, continuando, da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer, vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o cume que atingiu. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Nessa parte aqui, Kardec, ele faz uma comparação de que quando estamos encarnados, é como se estivéssemos ali no pezinho da montanha e que a gente só vê aquela parte. Mas quando a gente está desencarnado, é como se a gente estivesse lá no cume da montanha, lá no alto da montanha, e que a gente tem uma imagem maior de tudo que está acontecendo e de todas essas experiências. Interessante que ele fala aqui, né? Que para o viajante, o fim é o repouso, né? Após aquela fadiga. E para o espírito, é a felicidade suprema de ter passado por aquilo. Me lembrou muito quando eu li o livro Paulo e Estevão, a história de Paulo. E depois ali do seu desencarne, o seu processo ali. A felicidade daquele espírito de ter cumprido, que passou aí por todas, né? Quem conhece um pouco aí a história de Paulo de Tarso, então ele passou por tudo aquilo e após o desencarne, ufa, né? E que não foi um desencarne fácil, né? Aqui na Terra, mas ele ficou liberto. Todos os espíritos dizem que no estado errante, que é entre uma encarnação e outra, buscam, estudam, observam
para fazerem suas escolhas. A gente já viu que os espíritos, eles não ficam parados. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira? Então, aqui ele termina o seu comentário lembrando a todos nós que o que realmente passamos aqui, a gente repete tanto isso, né, gente? Agora a gente vai internalizando mais e mais isso. A vida aqui é uma passagem. E é mesmo, né? E é mesmo. Porque já vimos aí que os nossos valores, quando a gente vai para o mundo espiritual, esses valores aí vão mudar. A nossa percepção do que é bom, do que é ruim. E para o espírito eterno alcançar a felicidade, o espírito, ele vai fazendo a sua mudança e ele vai escolhendo as suas provas para essa sua melhoria, para ele se esforçar, passar pelas provas e que por muitas vezes essas provas elas vão ser sim difíceis, voltar em condições penosas para alcançar, para se depurar, porque vai precisar disso, para depurar essas imperfeições, essas mazelas. Ou a gente sabe que também tem por uma questão, mas a questão tem a questão da missão, mas a questão aqui em si é para a evolução do próprio espírito. E a gente vai cada vez mais, cada experiência que temos aqui da reencarnação, a gente vai expandindo essa consciência. E vamos prosseguindo, sempre no patamar aí evolutivo. E olha só, gente, tem um minutinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Resumindo assim, a escolha, né? A nossa escolha, quando escolhemos aqui na Terra, escolhemos, vamos dizer, entre aspas, no escuro, né? Uma profissão, qualquer coisa que escolhemos. Agora, quando estamos desencarnados, após o estudo lá, e o anjo de guarda, todos aqueles que nos auxiliam, é como se estivéssemos mesmo no cume da montanha. Então, vamos enxergando. Isso mesmo, Suzeli. E assim vamos terminando nossos estudos de hoje, agradecendo a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. E que tenhamos mais uma semana linda e abençoada na sua seara, Mestre Jesus. Gratidão por hoje.